porque ontem eu estava em casa, e aí eu falei, Senhor, né, me traz uma palavra, e Deus me trouxe uma palavra baseada no louvor que a Bia ministrou. E aí eu perguntei, até porque às vezes de noite ou de madrugada eu mando os tópicos para a Jéssica, né? E eu falei, será que ela viu os tópicos e aí escolheu o louvor? Não, meu irmão. Na realidade, aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, quando nós buscamos Ele, Ele fala através do louvor, através da palavra. E aquilo que o Senhor vai me usar essa manhã, eu acredito, para falar ao teu coração, você pode ter certeza que vai se tornar rema na sua vida, que é uma palavra vinda do céu. Eu acredito muito que Deus usa a vida de homens e de mulheres para direcionar todo o seu povo para aquilo que Ele quer de verdade. E eu acredito que Deus tem algo muito poderoso para você essa manhã. Se você crer, diga amém. Amém. Então abra sua Bíblia, lá no livro de João, no capítulo 4, eu quero ler uma história com você. João capítulo 4, só põe aí para mim. Isso, é isso mesmo. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. E eu quero que você entenda que esse encontro que Jesus teve com essa pessoa foi um encontro que transformou a vida dela. Todas as vezes que nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, não tem como, meu irmão, a gente sair da mesma maneira com que a gente entra. Eu lembro que quando eu passei no encontro com Deus, em 2009, eu já tinha ouvido falar de Jesus. Minha avó era cristã da congregação, meu tio era da Assembleia, minha família já estava meio que, né, formando ali o caminho, indo para a graça, e eu ouvia muito falar de Jesus, mas quando eu tive um encontro com Ele de verdade, a minha vida foi transformada, e foi transformada da água para o vinho, literalmente nessas palavras. Um Michel antes do encontro e um Michel pós o encontro. Porque eu entendo, isso é uma grande verdade na minha vida, que quando você tem um encontro com Jesus, as coisas mudam, elas se transformam de verdade. E se isso ainda não aconteceu na sua vida, você pode ter certeza que vai acontecer. Você não vai só viver de ouvir aquilo que Jesus fez, mas você vai viver daquilo que Jesus vai fazer na tua vida. Eu acredito muito nisso, e essa passagem bíblica reflete muito sobre isso. Está escrito assim, eu quero ler com vocês. Coloca 25 minutos aí para mim, 27 para ser mais específico, porque 27 é o tempo que você consegue ficar prestando atenção em mim. Depois disso você já vai estar lá no mundo de Nárnia, pensando no almoço, fazendo um monte de coisa. Então 27 é suficiente para você prestar atenção em mim aqui. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais que os discípulos de João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas sim os seus discípulos, ele saiu da Judéia e voltou novamente para a Galileia. No entanto, era necessário, essa palavra é forte, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto da terra de Jacó, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Versículo 7 diz que nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus disse, ali, tendo um diálogo com ela, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, e ali Jesus tinha ficado sozinho com ela. A mulher samaritana lhe perguntou o seguinte: como o Senhor judeu pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Versículo 10, Jesus respondeu da seguinte maneira: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e eu lhe teria dado água viva. A mulher, sem entender muito bem aquele contexto de história, disse o seguinte: o Senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa tal de água viva?
Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do que ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? E aí Jesus respondeu: filha, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Essa palavra ela é muito poderosa, e como eu disse no começo, ontem eu estava em casa e aí eu disse assim: Senhor, me traz uma palavra. E eu estava ali lavando a louça, é raras essas exceções, mas eu estava ontem lavando a louça. E aí, na hora que eu falei, foi imediato. Os meus olhos fixou na água que estava saindo da torneira. E eu prestei atenção como aquela água fluía daquela torneira e como ela tinha o poder de limpar todo aquele pequeno ambiente que se mantinha sujo. Sabe, Jesus, ele usa de várias maneiras para falar conosco. E as águas que ele oferece para essa mulher são águas que verdadeiramente, meu irmão, nos transformam. E eu acredito que todos que são tocados e têm esse encontro com Jesus são transformados. E por isso que essa palavra ela vai fazer muito sentido na sua vida. Porque se esse mês é um mês de nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, é porque as águas do Senhor Jesus, elas vão ser abundantes sobre a sua vida, em nome de Jesus. E eu tirei alguns pontos dessa passagem, eu queria compartilhar com vocês. E o primeiro delas é que a água sempre encontra o seu destino, e a graça sempre encontra os que têm sede. A água sempre vai encontrar um destino, e a graça de Deus, ela sempre vai encontrar aqueles que têm sede. Você já parou para perceber que qualquer lugar que você coloca a água, ela sempre vai dar um jeitinho de sair e ir para algum lugar até ela encontrar o destino dela? Assim é a graça de Deus na minha vida e na sua vida também. Porque, presta muita atenção, essa mulher, ela vivia em uma situação muito difícil. Ela era uma mulher samaritana, ela já tinha tido ali alguns relacionamentos a qual não tinham dado certo. E uma grande verdade é que Jesus não precisava ter passado por Samaria. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Que Jesus, ele faz questão de nos encontrar. Meu irmão, eu lembro que eu não precisava ter ido para o encontro com Deus, foi meio que um acaso tudo isso, mas eu acredito que foi um grande plano de Deus para a minha vida. Assim, da mesma forma que você está aqui hoje, não é um acaso do destino, ou você não caiu de paraquedas. Deus, ele quis que fosse dessa maneira, ele cria esses caminhos, porque, presta muita atenção, judeu e samaritano, eles não se conversavam, eles tinham uma rixa, né? O povo do sul contra o povo do norte, era o mesmo povo, só que com dois reinados, pararam de conversar e um achava que devia adorar, os judeus achavam que deveriam adorar a Deus somente no templo, os samaritanos ficavam com raiva e queriam adorar em outro lugar. Então, quer dizer, rolou uma rincha ali que nem eles mesmos sabiam, porque eles tinham rincha uns do outro. E essa mulher, uma samaritana, ela já com uma situação muito difícil, porque ela tinha tido, Jesus fala, 5 maridos, e ela foi buscar água exatamente ao meio-dia, quando não tinha ninguém no poço. E esse momento é o momento que Jesus passa por Samaria para encontrar aquela mulher, para poder dizer para ela que ela era sim uma filha amada, e que a partir daquele momento, aquilo que estava quebrado, aquilo que estava perdido, aquilo que estava desalinhado, ia assim agora colocar tudo no lugar. É isso que Jesus tem para as nossas vidas, é isso que Jesus tem para a minha vida, através da graça dele, meu irmão. Jesus, ele coloca todas as coisas nos lugares, e é isso que ele vai fazer na tua vida, em nome de Jesus, se assim você crê. Porque a graça não está ligada com aquilo que você faz, mas a graça é sobre aquilo que Jesus fez sobre as nossas vidas. 1 Samuel 16, versículo 7 está dizendo o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel, não atente à sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, mas o Senhor, ele vê o coração.
A pastora Evelyn, ela ministrou agora no louvor. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que tem te afligido, mas escuta, não há nada que Jesus não possa colocar no lugar, meu irmão. Sabe de uma coisa? Porque muitas vezes nós não nos achamos dignos de receber da graça de Deus. Eu sou um pecador, eu sou errado, eu faço tudo errado. Mas Jesus essa manhã está dizendo: ei, você é o meu filho amado e eu te convido a sentar na mesa, independente da situação. Eu faço questão de ir atrás de você, aonde você estiver. Foi isso que ele fez com aquela samaritana. Acredito que os discípulos devem ter se perguntado assim: dona Marlene, Jesus, na boa, todo mundo que vai para Galileia não passa por Samaria, a gente passa pelo ladinho. Jesus falou: não, eu quero ir pelo lugar mais difícil, eu quero passar por Samaria. Mas o que você vai achar lá? Confusão. Ele falou: não, lá tem uma pessoa que eu preciso resgatar, lá tem alguém que eu amo de verdade, e eu não faço acepção de ninguém, independente daquilo que ela tem como verdade, eu a amo e eu vou encontrar. Isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Sabe, Jesus, ele nos ama de uma forma única. E eu tenho certeza que aquilo que Ele tem para a sua vida é maior daquilo que você pode pensar em imaginar. Diga assim comigo: na minha vida, a partir de hoje, nada vai estar quebrado, nada vai estar faltando, nada vai estar fora do lugar, porque Jesus me encontrou, e a graça dele está sobre a minha vida. Aleluias. Olha só, o vazio, ele só existe onde a água não entra. É uma grande verdade. Lá nesse texto que nós lemos, diz o seguinte, João capítulo 16, versículo 16 e 18. João capítulo 4, versículo 16 e 18. Vai e chame seu marido e volte. E ela diz o seguinte: eu não tenho marido, respondeu. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e este homem com quem você está vivendo agora não é o seu marido. Quando o coração está seco, nós buscamos em fontes erradas. Sabe, eu entendo que nós tentamos preencher a nossa vida com várias coisas. Isso é uma grande verdade, você vai concordar comigo. Que todos os dias nós procuramos alguma coisa para preencher. Ou nos trazer alegria, ou nos motivar, ou nos colocar para frente. Todos os dias nós queremos preencher um vazio que na realidade só pode ser preenchido por Jesus. Essa mulher na sua vida, talvez pelos traumas que ela teve, eu não sei qual foi a situação para ela chegar nessa situação, a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que ela teve 5 maridos. E uma pessoa que tem 5 maridos, de verdade, ela está tentando preencher um lugar que ninguém consegue preencher. Aquela mulher, ela tentou com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, e nenhum deles foi suficiente para preencher o vazio que ela sentia. Na minha vida e na sua vida não é diferente. Talvez o vazio que você sinta hoje, talvez aquilo que você tem como tristeza, é porque de verdade você não falou assim: Jesus, toma e preenche esse espaço. Sabe, eu e você precisamos ser mais sinceros com Deus. É sério. A gente precisa tirar um pouco da religiosidade, da capa que nos veste, da mentira que muitas vezes nós acreditamos, e nos dobrar aos pés de Jesus e dizer assim: Jesus, o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe de tudo aquilo que eu tenho vivido, dos meus traumas. E a verdade, existe um vazio aqui dentro que eu já tentei preencher de várias maneiras, mas só o Senhor pode preencher. Então eu posso te pedir algo em especial? Me ajuda, preenche, seja pleno na minha vida, porque eu não preciso de cargo, eu não preciso de coisas, mas eu preciso de Ti. Sabe, e às vezes nós de verdade, nós maquiamos tudo isso.
E colocamos um monte de coisa na frente e fazemos um monte de coisa achando que aquilo vai trazer a alegria plena de verdade. Mas não, meu irmão. Sabe, a única coisa que nos preenche de verdade é o amor de Jesus, é você reconhecer esse amor e entender que esse amor que morreu por você, ele é capaz de preencher tudo isso. Eu gosto de tudo que a igreja faz. Eu gosto dos encontros, eu gosto dos eventos, eu gosto das conferências, eu gosto das casas de paz, do evangelismo. Tudo isso é maravilhoso. Tudo isso deve ser feito porque é um movimento do corpo de Cristo andando. Mas isso não preenche o seu coração. O que vai preencher o seu coração é a intimidade que você tem com Deus todos os dias. É quando você deita o seu rosto no travesseiro e você chora de verdade dizendo: Jesus, me preenche, tira esse vazio, arranca, porque eu reconheço que tudo o que eu possa ter não vai preencher aquilo que só o Senhor pode dar. E o mundo injusto e mentiroso nos apresenta todos os dias um monte de coisa para que nós venhamos achar e pensar: se eu tiver isso, eu estou tranquilo. A minha mãe, ontem eu fui na casa dela, ela conseguiu comprar a casinha dela. Minha mãe tem 65, 64 anos. E a vida dela todinha, ela lutou para comprar uma casa, né? Ela via meus irmãos tendo, e ela passou por muitos momentos difíceis, e ela conseguiu. E ela batalhou, foi até o final e comprou. E antes dela comprar a casa, parecia que se ela comprasse aquela casa, a plenitude seria estabelecida naquele lugar. Eu tinha essa percepção, a pastora Evelyn também. A gente achava: meu Deus, quando minha mãe conseguiu essa casa, estava em processo, pronto, acabou todos os problemas, vai dar tudo certo, está tudo resolvido, e aí ela vai viver a plenitude, né? E ontem eu estava na casa dela e eu fui lá, e a gente estava colocando algumas coisas no lugar, põe um quadro ali, põe o sofá ali e tal. E daqui a pouco ela reclamava para mim: esses cachorros não param de fazer xixi. Que não sei o que lá. Porque tá difícil isso aqui. Porque não sei o que. Aí eu parei, pensei, eu falei: na realidade, coisas não preenchem o vazio que só Jesus pode preencher. Sabe, você pode realizar o seu maior sonho hoje. Qual é o seu maior sonho hoje? Um carro novo, uma casa dos seus sonhos, com piscina, com água aquecida. Isso é um momento e vai passar. Sabe, é bom ter coisas, é bom você usufruir tudo isso, mas o que eu quero te dizer de verdade, que existe um vazio lá dentro que só pode ser preenchido por um, e o nome dele é Jesus Cristo. Só Ele pode trazer a plenitude de tudo na sua vida, independente daquilo que você conquiste, independente daquilo que você faça. Meu irmão, se coisas preenchessem o vazio da nossa alma, se ações preenchessem o vazio da nossa alma, a gente não ia ver tanta gente perdida, cheia de depressão, de angústia, pessoas com muito dinheiro e com muita posse. Eu vi aqueles dois cantores já faz um tempo, César Minotti e Fabiano, eu acho, não sei se essa é a dupla mesmo, mas é dois gordinhos. Quando um deles falou assim: eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada, porque existe um vazio dentro de mim gigantesco. E realmente, o cara tem tudo, tem fama, tem dinheiro, vai para onde quer, come aonde quer, mas aonde ele está, existe uma falta muito grande. E é isso que nós devemos entender, e é por isso que todas as manhãs, todos os domingos, nós viemos aqui, para ouvir isso de verdade, e entender que o único que preenche a nossa vida se chama Jesus Cristo. E é Ele que eu quero que você convide todos os dias na sua vida, quando você sentir a falta de algo, quando você estiver mal, quando você estiver angustiado. Jesus, vem ao meu encontro. Jesus, independente de onde eu esteja, por favor me encontre, porque foi isso que Ele fez com aquela samaritana. A Bíblia não diz, mas quem não garante que aquela mulher, ela tinha pedido muito até o Messias voltar. E ela dizia, talvez, nas orações: quando que minha vida vai mudar? Quando que eu vou ser preenchida por completo? Porque eu já tentei de tudo e eu não tenho nada. Aí Jesus ouviu. Existe uma mulher, existe uma samaritana, e eu vou me encontrar com ela, e eu vou preencher ela, e eu vou dizer para ela que quando ela beber das minhas águas, aquela fonte nunca mais vai cessar.
Ei, xaralababaçou. Meu irmão, Deus vai derramar águas poderosas sobre a sua vida se você crer, se você tiver intimidade. Todo vazio vai ser preenchido pela glória, pela graça, pela plenitude de Deus sobre a tua vida. E é isso que nós precisamos buscar. Esse deve ser o nosso alicerce, porque a água tem o poder de preencher todo o vazio. E olha que interessante, se você buscar na Bíblia referências, o número 5, ele é em incompletude. Vou dizer mais fácil quando você fala a palavra difícil, é incompleto. 5 na Bíblia é incompleto, é a metade de 10. Se 10 é o total, 5 é incompleto. Aquela mulher estava no 6º marido, e Jesus era o 7º homem a qual ela estava conversando. Quanto tempo Deus demorou para criar o mundo? 7 dias. 7 é a plenitude. Entende uma coisa? Ele chega na hora certa, no momento certo, na situação certa, faz a coisa certa, muda as coisas, meu irmão. Independente daquilo que você está passando, daquilo que você está vivendo, acredite que Deus está indo ao seu encontro e agindo ao teu favor. Oh, Deus maravilhoso, Tu és bom demais. Agora, a grande verdade é que não adianta, eu até brinquei, você lavar o pano e continuar mergulhando no balde de água suja. A gente foi viajar esses dias, e eu gosto muito de contar a história, e aí eu chamei os meninos, o Arthur, para lavar o carro. Vamos lavar o carro. E estava todo mundo ali lavando o carro, e mó calor, e joga água. Pai, me dá um pano, não sei o quê. Enchi o balde de água, água limpinha, cristalina. Põe o paninho lá dentro do balde, aí passa no carro. Aí volta lá no balde, aí vai lá no carro. O pano, ele se suja, vai para a água, volta limpo. A água absorve toda a sujeira. E sabe, muitas vezes na minha vida e na sua vida não é muito diferente. Nós somos o pano. Vamos lá, nos limpamos, nos sujamos, voltamos. E aí, muitas vezes, ao invés de nós nos lavarmos e pararmos de nos sujar, a gente decide voltar para a sujeira de novo. Não adianta nada, meu irmão, você lavar o pano e continuar mergulhando num balde de sujeira. O que é isso, pastor? O seu pecado. O meu pecado. Sabe, falar de Jesus, falar de mesa é muito bom, mas nós precisamos entender que Jesus, ele é pleno em tudo. E se tem uma coisa que ele quer tirar da minha vida e da sua vida, é o pecado. Mas que tipo de pecado? Cada um tem o seu. Você sabe aquilo que você faz que você não deveria fazer. Você sabe os relacionamentos que você tem que você não deveria ter. Você sabe aquilo que você busca e que você não deveria buscar mais. Porque senão isso se torna um ciclo na sua vida todos os dias. Você vem para a igreja, você ouve, Jesus te limpa, te cura, te sara, te restaura. Aí daqui a pouco você vai e se suja de novo. E aí você volta novamente. E aquilo que é para acontecer na sua vida nunca acontece, porque você não deixa as coisas velhas irem embora. Eu lembro que a gente estava lá, Vanessa, o Fabão lembra? Não sei porquê, entupiu o cano da casa. Meu irmão, já entupiu o cano da sua casa? E na minha casa não entupiu, mas lá entupiu. E aí eu estava tomando banho. Viu tomando banho, ali, Evelyn, o negócio aqui tá com água no box aqui, não está descendo. Eu, todo espertão, pega um saco lá para mim. Pôs o saco na mão, abriu o negocinho lá, e começa a limpar, e não vai. Aí daqui a pouco o outro no outro banheiro, aqui também, está enchendo de água. Eu falei, ixi, então o negócio não é comigo só, é na casa toda. Meu irmão, daqui a pouco aquela casa começou um cheiro, você já sabe do quê? Porque tinha entupido o cano. Entende? Entupiu aquele cano, a água faz o quê? Volta. A sujeira volta. E aí quando subiu aquela sujeira, o Fabião ficou desesperado, falou, não tem outra solução, tem que chamar o encanador. Nós já tínhamos tentado de tudo. A água só foi desentupir quando a gente chamou alguém especializado, que tirou lá o negócio daquele buraco e desceu tudo. O que eu quero te explicar com isso é que muitas vezes,
Se nós vamos e voltamos, nós acumulamos sujeira na nossa vida. E aí não deixa com que as coisas fluam e aconteçam. Pastor, é difícil para mim, mas não é impossível. Tem coisas na sua vida, Jesus está te falando, que já deu o tempo de você descartar. Está na hora de você jogar fora, está na hora de você parar. Porque aonde Ele quer te colocar, sentado numa mesa, já não cabe mais aquilo que você tem vivido. Quando eu tive encontro com Jesus, eu gostava de muita coisa. E muita coisa eu tive que me desvencilhar. Falando, não, isso aqui já não combina mais. Não dá mais para eu sentar numa mesa com uma roupa suja. Está vergonhoso para mim sentar numa mesa com Jesus e todas as vezes Ele falar para mim, e aí, de novo? Tudo bem, pode sentar, mas de novo? Jesus, Ele não nos acusa de nada e nunca vai te acusar de absolutamente nada. Mas o diabo sim. Ele sempre vai te apontar. E o apontamento dele muitas vezes vai fazer com que você não viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque a pior coisa é quando alguém aponta você e fala assim, ó, você não é digno de viver isso ou de ter isso porque você fez isso. É ou não é? Mas Jesus essa manhã, Ele está dizendo para você, eu lavo tudo, eu limpo tudo, eu te coloco vestes novas, te coloco sentado numa mesa, porque eu quero que você venha viver a plenitude daquilo que eu tenho para você. Era isso que Ele estava fazendo para aquela mulher. Ei, escuta, nós estamos num poço, e a água que eu vou te dar vai jorrar em você, através de você, águas vivas, águas limpas. Você vai ser uma fonte de água viva para outras pessoas. As tuas vestes vão estar tão brancas que vão reluzir, meu irmão, porque é isso que Deus tem para cada um de nós, mas cabe a nossa parte também. É difícil, mas o que você precisa fazer para esmagar esse pecado que muitas vezes tem se levantado contra você? É um vício, é uma droga, é uma bebida, é uma prostituição, é um adultério, o que é? Você precisa olhar para dentro de você e falar, chega, para mim isso já não dá mais. Acabou, eu não quero mais viver isso, porque não adianta nada lavar o pano todos os dias e colocar na água suja de novo. Lava pano, põe na água suja. Chega, lava o pano e a partir de hoje é outra vida, outra situação, de outra forma, de outra maneira. Chega de viver mendigando. Acho que o pastor Silvio ministrou aqui sobre o homem na quinta-feira, do braço mirrado. Era cômodo para ele ficar naquela situação, pedindo de esmola, vivendo de esmola. Eu fico aqui, ó. Muitas vezes o pecado, ele faz isso com a minha vida e com a sua vida. Me escraviza e faz com que eu viva de esmola todos os dias. E Deus não tem esmola para a sua vida. Deus tem a plenitude para a sua vida. E Ele tem muito mais daquilo que você possa pensar e imaginar. E você precisa se posicionar. Eu preciso me posicionar. Eu preciso entender que tem ambientes que já não cabem mais. É até engraçado. Esses dias eu fui com o Alan fazer um trabalho, onde eu me vi numa situação que eu falei, Jesus, isso aqui não cabe para mim não dá para eu ficar nessa situação aqui não. Nós fomos num restaurante, filmar alguma coisa lá, e meu irmão, eu não sabia se eu estava em Sodoma e Gomorra, ou se eu estava em... Sem brincadeira, eu sou sincero para falar. Eu falei, Jesus, não, a situação não está tão ruim não, mas não dá para mim, que negócio é esse? E muitas vezes o diabo é sujo, sutil, e ele nos coloca em situação para que nós venhamos ser envergonhados. Eu falei, não. Jesus, o teu filho não vai ser humilhado de jeito nenhum. Isso aqui não é para mim, é a primeira e última vez que eu venho para esses lugares. Meu irmão, era um barzinho, não era nada assim. Só que para quando você é crente, você fala, não, esse ambiente já não cabe mais comigo. Já não dá mais para eu caminhar nesse lugar. Aquilo que se fala nesse ambiente já não condiz com aquilo que eu quero ouvir. A minha mente já não consegue mais assimilar essas coisas. Eu falei, eu até volto para esse lugar, mas se for para eu evangelizar todo mundo, se eu falar de Jesus, entende? O que eu quero dizer para a sua vida, aonde você tem se envolvido, que tem feito você escravo, está na hora de você largar, está na hora de você, deixar isso fluir. Igual o cano lá que estava cheio de entendeu? Limpou e foi embora, chega. Tem que passar água limpa. Não tem que manter isso na minha vida, porque é isso que Jesus tem para mim e para você. E por último, para a gente encerrar, é que a fonte, ela nunca, jamais
ela vai cessar. Entenda uma coisa, aquilo que Deus tem para a sua vida é infinito e pleno. Você não vai precisar buscar em nenhum outro lugar, meu irmão. Deus, Ele é autossuficiente para todas as coisas na sua vida. A partir de hoje, para de buscar em fontes que vão secar, mas busque naquela fonte que traz a plenitude em tudo na sua vida, porque é isso que Ele tem para mim e para você. Entenda essa palavra, que ela se torne rema na sua vida, como está sendo na minha também. E entenda que de verdade você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Se posicione, se coloque na posição de filho, de príncipe, e comece a viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, em o nome de Jesus. Fica sobre os seus pés. Se quiser, aplauda Ele. E se a gente puder tocar um pouquinho do Dai-me de beber, que eu tenho sede, ficaria perfeito, porque eu acredito que é isso que nós precisamos na nossa vida. É essa fonte que nunca seca, é essa fonte que não para de jorrar sobre as nossas vidas, meu irmão. Se você puder, feche seus olhos por um instante. Em outros lugares. Entende isso? Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou. Assim, para finalizar, só fica sujo quem não se permite ser lavado. Quem já ouviu a expressão tomar banho de gato? Já ouviu? Né? Às vezes eu brincava com o Arthur assim: Arthur, vai lá, toma um banho de gato rapidinho. O que é o banho de gato? Você já viu como gato toma banho? Quer dizer, gato não toma banho, gato se lambe. É? Ou não é? Mentira? O gato vai se lambe inteiro, você fica olhando assim, você fala, rapaz, banho de gato. É ali, é de momento. Põe um gato debaixo da água para você ver o que acontece. O bicho vira o Satanás, meu irmão. É mentira? Vai dar banho num gato. Eu tenho um gatinho lá. Gato, porque não se permite ser lavado. E aí muitas vezes você então mais ou menos assim, deixa que eu tomo meu banho, se lambe, banho de gato. E aí muitas vezes tomar esse banho de verdade dói, machuca, limpa, sara, cura. É quando você fala de pecado, é quando você fala de eu preciso mudar. E essa manhã não é diferente, meu irmão. Porque a grande verdade é que só fica sujo quem não deseja ser lavado. E Jesus, Ele veio para nos lavar. Ele diz que Ele veio nos lavar por completo, tirar de nós toda a sujeira que o mundo coloca. Só existe um banho para crente. É o banho do sangue de Jesus. Não existe outro, meu irmão. Somente o sangue dele é capaz de nos purificar, de nos limpar, de nos cobrir, de nos fortalecer, de nos ungir, de nos blindar de toda a obra do diabo. Somente o sangue de Jesus é capaz de tirar toda a crosta, toda a sujeira que muitas vezes o mundo colocou. Mas, banho, só um pouquinho para baixo. Um pouquinho para baixo. Dá para baixar? Aí. Mas banho é opcional. Às vezes o Arthur não quer tomar banho não. E o Chicó tem que estralar lá em casa, nas avoadoras. Vai tomar banho. Ontem ele ficou questionando eu lá, Fabiana.
Ele, pai, vou jogar videogame. Não, vai tomar banho. Pai, vou desenhar. Não, vai tomar banho. Pai, vou fazer. Vai tomar banho. Não sei se sua casa é assim também. Hã? Você quer só em casa. Porque banho é opcional. Mas eu, como pai, tenho a obrigação de empurrar ele para o chuveiro. E hoje, fazendo uma analogia na nossa vida, o que eu posso falar é que o chuveiro está aberto, está ligado, e a porta do banheiro também. Agora, entrar lá e se lavar, eu não posso dar banho em você. A escolha é sua. Aceitar Jesus, reconhecer Ele como seu suficiente e único Salvador, é falar: Jesus, me lava com o teu sangue. Me lava de verdade. Eu quero entrar nesse lugar e eu quero ser lavado por Ti. Sabe por quê? Porque eu acredito que se eu for lavado, a plenitude vai estar sobre a minha vida. Nada quebrado,